Bonsoir, les amis, les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que todas e todos estejam bem. Vamos aqui começar nossa aula, o resumé, o resumo. Eu hoje gostaria de começar falando para vocês o seguinte, trazendo uma informação sobre a qual eu ainda não havia trabalhado. Que informação é esta? Olha só. Em francês, assim como em português, a grande maioria dos textos, dos artigos, eles precisam responder a algumas perguntas já no seu primeiro parágrafo. Quem trabalha com texto jornalístico sabe que isso tem um nome, essa técnica, se chama lead, né? E a partir desse primeiro parágrafo, o texto é desenvolvido tendo como base aquilo para qual o autor chamou atenção em seu início, ou seja, no lead. E o lead ele é composto de algumas perguntas. E essas perguntas eu as elenquei aqui no início do nosso texto, antes de passarmos à consideração dele, para que nós possamos ficar atentos a como utilizar a técnica do lead, ok? Para podermos montar o nosso resumo. Pode parecer óbvio, mas é muito útil. O lead, no português, responde às seguintes perguntas quando se escreve o primeiro parágrafo. Quem, o que, quando, onde e por quê. Ok? Em francês, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos procurar, em nosso primeiro parágrafo, as seguintes informações. Que é o quem, né? Quem é o sujeito da ação. O que, né? Que é o que. Aqui eu coloquei a pergunta na forma desenvolvida, aqui na forma sintética, significa o que. Que ou qu'est-ce que. O, que significa onde, mas é um pronome relativo que também tem a função de quando, ok? Quando estivermos trabalhando com texto. A própria pergunta quando, eu deixei juntas, ok? Comment, que é o como vai se desenvolver, e o pourquoi, que é o porquê da resposta. Então vocês vão perceber que no nosso texto nós vamos encontrar os elementos que respondem a essas perguntas. E a partir delas nós podemos montar o esqueleto do nosso resumo. Por quê? Sempre tendo em mente que quem for ler o nosso resumo precisa responder a essas perguntas. São essas perguntas que um leitor de resumo vai ter de responder. E isso nós vamos ver hoje no nosso texto, ok? Vamos lá? O texto de hoje, ele tem como título o seguinte: Global Gateway. La présidente von der Leyen annonce un événement majeur qui aura lieu les 21 et 22 juin. Eu gostaria que vocês também lançassem mão das técnicas do instrumental, hein? Não se esqueçam, isso é muito importante. Façam primeiro a varredura do texto a partir do título. Aqui nós temos La Présidente von der Leyen. Olha só, perceberam que o nome aqui está minúsculo? Começa com letra minúscula? Que nome começa com letra minúscula? Nós não temos essa informação, né? Geralmente os nomes começam, não faz parte de nosso repertório essa informação, um nome que começa com letra minúscula. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar no texto, olha, e já no segundo parágrafo, nós temos o nome da personagem aqui, que é fundamental para que a gente conheça. É a Ursula von der Leyen, cuja função é presidenta da Comissão Europeia, ok? Então, eu vou começar a buscar no texto as informações que estão
dadas no título. Eu tenho no título o nome do evento, a data do evento e quem é a presidente do evento. Então, essas informações já estão elas estão no texto, porque elas constam do título. Ele precisa desenvolvê-las no corpo do texto. Só que antes de nós, depois de vocês terem realizado, né, a leitura instrumental do texto, terem destacado as palavras, né, mais importantes do texto, o que cada parágrafo tem a dizer, vocês vão acrescentar a essa técnica a seguinte ação, a seguinte estratégia. Olha só, que novidade importante. Vocês vão repertoriar no texto como estas perguntas são respondidas. Como o autor do texto traz para o corpo do seu texto, né, estas informações respondendo a estas perguntas. Não necessariamente nesta ordem, mas elas vão constar no corpo do texto. Isso é algo dado, é uma informação importante e precisa. Por quê? Se elas não estiverem no texto, se vocês não as encontrá-las, o texto estará incompleto. Ok? Percebam que já no primeiro parágrafo eu consigo responder a todas estas perguntas, claro que de modo sucinto. O autor vai trazer essas informações no desenrolar do texto.